Então, vamos começar de novo. Então, esse é o nosso livro que eu comentei, que a gente escreveu sobre desordens endocrinológicas, e agora falando um pouquinho sobre os nódulos tiroidianos, que 5% dos indivíduos com 50 anos ou mais têm nódulos palpáveis, e 50% das tireoides estudadas, seja por autópsia ou exames de imagem, têm nódulos. E essa frequência de nódulos ocorre 4 vezes mais no sexo feminino do que no masculino. Para o diagnóstico, a malignidade que a gente precisa considerar. Então, se esse nódulo é firme, se ele é fixo, a estrutura adjacente ou não, se ele tem um crescimento rápido ou não, se o paciente tem um histórico familiar de CA de tireoide, se esse paciente tem mais de 40 anos, se esse paciente é do sexo feminino, que é mais frequente, e tem alguns estudos mostrando que os pacientes do sexo masculino têm um pior prognóstico, uma doença mais agressiva. São a de cabeça e pescoço, ou se tem alguma doença associada com neoplasia de tireoide, como as neoplasias endócrinas múltiplas, a síndrome de Gardner. E então, esses nódulos, sendo considerados suspeitos, o método de escolha do diagnóstico é a punção guiada por ultrassom, e aí vai entrar a classificação de betas, dá para classificar esses. Um pouquinho do câncer de tireoide. Desses nódulos que eu falei anteriormente, 7 a 15% serão câncer de tireoide. O câncer de tireoide compõe mais de 95% dos tumores de tireoide serão carcinomas diferenciados de tireoide. Entre os carcinomas diferenciados de tireoide, a gente tem 3 subtipos, que é o papilífero, folicular e o oncocítico. E lembrando que o papilífero ocorre em mais de 90% dos pacientes. Outros subtipos menos comuns são o carcinoma medular e o anaplásico de tireoide. É importante lembrar que a sobrevida do câncer diferenciado de tireoide é muito boa, e em 10 anos, esses pacientes têm uma sobrevida de 90% a 95%. Nessa aula de hoje, eu vou me ater ao carcinoma diferenciado de tireoide para não ficar muito extenso, tá? Lembrando que o carcinoma de tireoide diferenciado é usualmente assintomático e vai se apresentar comumente como um nódulo tiroidiano solitário, e 50% desses tumores são descobertos incidentalmente, seja num exame físico de rotina, um exame de imagem, ou até uma cirurgia de tireoide para doença benigna, depois do anátomo patológico vem um nódulo tiroidiano, que é um carcinoma. Geralmente, frequentemente, tem uma boa resposta ao tratamento, porém, a recorrência e a persistência é alta, de 20% a 30%, principalmente nos 10 primeiros anos após o tratamento primário inicial. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando, aqui no meio, a imagem do MIP, que é a imagem 3D do PET, tá? Com FDG, a imagem no corte axial e a imagem no corte coronal da fusão do PET-CT, mostrando uma área focal hipercaptante, que concentra bastante FDG, ou seja, tem uma alta taxa de metabolismo glicolítico, que foi considerado um incidentaloma. Frequentemente a gente vê esses achados nos exames de PET-CT. Essa paciente veio para ver um nódulo pulmonar solitário que tinha baixa captação, baixa avidez de FDG, mas tinha essa área incidental que foi considerada suspeita. Quando a gente acha uma imagem assim no PET-CT, a chance desse nódulo ser benigno é de 1/3. Maligno, desculpa. Ser maligno é de 1/3. Quanto ao tratamento, o que inclui o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide? A cirurgia
ou a lobectomia ou a tireoidectomia total, com ou sem ressecção dos linfonodos cervicais centrais ou laterais. Isso vai ser dependente da carga de doença e escolhido pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Lembrando que na nossa prática clínica do Brasil, a maioria dos pacientes vão ser submetidos à tireoidectomia total por conta do nosso sistema de saúde mesmo, porque os pacientes que fazem a lobectomia precisam ser acompanhados mais de perto, quanto aos exames de sangue, exames de imagem no follow-up. Além da cirurgia, é preciso fazer uma supressão do TSH com a levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, e a radioiodoterapia vai ser escolhida em pacientes selecionados, vai ser indicada em pacientes baseado no risco de recorrência desses pacientes, que eu vou falar mais à frente. Outros tratamentos, como radioablação, radioterapia e os inibidores de tirosina quinase, eu não vou comentar hoje, que são para casos reservados de tumores de tireoide. O acompanhamento após a tireoidectomia deve ser feita a tireoglobulina, a antitireoglobulina e o TSH, 4 a 6 semanas depois da cirurgia, um ultrassom cervical e um exame físico, e se algum desses estiver alterado, se necessário, uma tomografia de tórax, uma imagem de PCI, que é a imagem da medicina nuclear, ou o PET-CT, tá? Então, o que se baseia a medicina nuclear no câncer diferenciado de tireoide? Basicamente, na expressão do NIS, que é o transportador de sódio e iodo, tá? Então, é ele que vai levar o iodo para dentro da célula. Então, todo o diagnóstico e terapia da medicina nuclear são baseados nos isótopos de iodo, tá? A gente tem 3 isótopos de iodo. O iodo 131, que é o mais comumente usado aqui no Brasil, que é uma molécula que faz tanto imagem com a emissão de radiação gama, quanto o tratamento com a emissão de radiação beta, tá? O iodo 123 é um radiofármaco de escolha para as imagens de cintilografia ou gama-câmara, mas é um isótopo mais caro e muito menos disponível do que o iodo 131. E lembrando que ele não tem o poder de tratar as células tiroidianas. E o iodo 124, que é um emissor pósitron, ideal para as imagens de PET-CT, mas infelizmente a gente não tem disponível aqui no país. Para o preparo desses pacientes para fazer a imagem e o tratamento com a radioiodoterapia, a gente precisa de algumas coisas específicas que esse paciente faça. Então, uma dieta restrita em iodo por pelo menos 2 semanas, tá? Para reduzir a carga de iodo no organismo desse paciente, porque a absorção do iodo é dependente dos níveis de TSH também. Então, além da dieta pobre em iodo, a gente precisa aumentar os níveis de TSH acima de 30, e isso é conseguido pela suspensão hormonal de 3 a 5 semanas da levotiroxina, ou com o uso do TSH recombinante intramuscular, que é o Tyrogen, evitando o hipotiroidismo, tá? Então, a suspensão abrupta do hormônio pode causar nos pacientes lentidão, dificuldade nas atividades do dia a dia. Então, preferivelmente, quando disponível, o TSH recombinante é indicado. A gente precisa lembrar que ele causa alguns efeitos adversos leves, como náusea, leve dor de cabeça, e que podem ser tranquilamente controlados com sintomáticos, tá? Tanto para a imagem quanto para a terapia com iodo, no sexo feminino, a gente precisa de um beta-HCG negativo comprobatório antes de dar a dose de iodo, tá? Quanto ao contraste iodado, a literatura difere um pouco em alguns artigos, mas o ideal é que seja suspenso de 1 a 2 meses antes de receber a dose do iodo,
tá? Aqui eu trouxe uma tabela do nosso livro, mostrando uma sugestão de dieta restrita em iodo, tá? Então, eu vou me ater aqui à parte dos alimentos que não são permitidos. O sal iodado não é permitido, o café instantâneo, chá preto e chá verde, peixes e frutos do mar, carnes processadas ou secas, gema de ovo, frutas secas, folhas escuras e alimentos em conservas e pães industrializados. Sobre a PCI, sobre a imagem que a gente faz após a tireoidectomia total. Ela pode ter o intuito de ser diagnóstica para verificar o remanescente tireoidiano, a doença persistente ou progressiva, e para um planejamento terapêutico ou acompanhamento, tá? A dose dessa PCI de iodo. Os guidelines falam de 1 a 4 mCi, mas atualmente e preferencialmente 1 a 2 mCi, para evitar o stunning. E se feito com essa dose mais baixa, o ideal é que faça com suspensão hormonal, tá? O 123, de 2 a 4 mCi de atividade, também para reduzir o stunning. O iodo 123, por ter uma meia-vida mais curta do que o iodo 131, também reduz o stunning, que nada mais é que o atordoamento das células tireoidianas quando recebe uma dose de iodo e que pode atrapalhar no futuro a terapia com iodo, tá? Então, o intervalo entre a PCI feita e a terapia, se dose mais baixa, o indicado é de 48 a 72 horas. Alguns autores indicam para evitar a PCI diagnóstica e que a dose de iodoterapia deve ser feita apenas com o anatomopatológico, o estadio e a tireoglobulina sérica, tá? Porque isso reduz custo e também não demonstrou, em muitos estudos, nenhum benefício para o paciente. Mas outros estudos mostram que a PCI diagnóstica pode ocasionar uma mudança de dose terapêutica ou até uma reabordagem cirúrgica. Então, se na imagem de PCI a gente encontrar um volume grande de doença após a tireoidectomia local ou loco-regional, a gente indica a reabordagem cirúrgica para depois ser feito uma possível iodoterapia, tá? E o SPECT-CT, que é a imagem tomográfica acoplada à tomografia computadorizada convencional, aumenta a nossa capacidade de determinar a localização anatômica das lesões e também de identificar se aquela captação de iodo na imagem plana tem alguma representação tomográfica ou não. Aqui eu trouxe uma imagem de um paciente que tinha um microcarcinoma papilífero no lobo esquerdo, com invasão angiolinfática, extensão extratiroidiana focal em partes moles, linfonodos comprometidos de até 1,5 centímetros, tomografia de tórax com nódulos pulmonares bilaterais suspeitos e uma tireoglobulina de 39. O que a gente consegue aqui ver na imagem de PCI diagnóstica é uma área focal de concentração do iodo na região cervical, que não condiz com esse volume de doença que a gente esperava pelo anatomopatológico e pela tireoglobulina, tá? Essa área, pelo SPECT-CT que a gente rodou, é uma área focal paratraqueal esquerda, que não tinha representação tomográfica. Ele realmente tinha os nódulos pulmonares bilaterais, que não concentravam iodo, a PCI diagnóstica, mas que foram confirmados por biópsias malignos e secundários a carcinoma papilífero de tireoide. Então, conversando com o médico, foi indicado uma dose de 200 mCi para esse paciente, e na PCI pós-dose, a gente espera que esse paciente tenha uma captação pulmonar bilateral. Às vezes, a gente não consegue ver essa captação
nos pequenos nódulos pulmonares, porque a dose da PCI é muito baixinha, tá? Então, a gente espera ver essa doença concentrando iodo na imagem pós-dose. Aqui eu trouxe uma tabela do nosso livro, mostrando as 3 ocasiões que a PCI pode ser solicitada. Então, antes da radioterapia, após a radioterapia e no acompanhamento de casos selecionados de risco intermediário e alto risco. Aqui eu trouxe uma imagem de uma PCI de uma paciente que tinha tomado uma dose de 100 miliquirria, uma PCI pós-dose, com discretas áreas focais cérvico-torácicas que concentram iodo, captação em glândula salivar fisiológica, mas tinha essa área focal aqui na pelve que deixou a gente na dúvida, que era mais lateralizada, não na região da bexiga. Então, a gente pensou, será que pode ser uma metástase óssea, alguma outra doença? Então, a gente rodou uma imagem de SPECT-CT, aqui o corte axial, mostrando que essa paciente tinha uma lesão ovariana, que concentrava muito iodo, que é um estruma ovário, tá? Aqui vou falar um pouquinho sobre o PET-CT no carcinoma diferenciado de tireoide. Os pacientes de alto risco, com altos níveis de tireoglobulina no estadiamento, têm indicação de fazer um PET-CT com FDG, tá? Ou os pacientes com PCI negativa e tireoglobulina positiva, tá? Também tem indicação de fazer um PET-CT com FDG, ou pacientes que têm tipos histológicos mais agressivos do carcinoma de tireoide, ou para detecção de doença persistente ou recorrente, isso tudo o FDG, e também o PET-CT com o iodo 124 é usado para as mesmas indicações das PCIs com iodo, tá? Aqui eu trouxe uma imagem de um paciente que tinha uma PCI, um scan negativo, e que ao PET-CT com o FDG tinha múltiplos nódulos bilaterais. Então, ele tinha uma PCI negativa, tireoglobulina positiva e nódulos pulmonares bilaterais, o que indicam que essa doença está indiferenciando, que está concentrando o FDG, que tem uma alta taxa metabólica. Agora, finalmente, falando sobre a radioiodoterapia, no câncer diferenciado de tireoide, a gente tem 3 objetivos principais e diferentes na radioiodoterapia. Ou esse paciente vai fazer a iodoterapia para ablação, que é para destruir o remanescente tireoidiano benigno pós-cirúrgico, ou, no caso de adjuvância, para irradiar sítios de suspeito de neoplasia nos pacientes de baixo e intermediário risco, reduzindo a recorrência e persistência da doença, ou nos casos de doença persistente ou conhecida, que a gente vai tratar doenças irressecáveis, doenças metastáticas, doença macroscópica ou anatomicamente identificável. Aqui eu trouxe uma tabela também do nosso livro, resumindo a estratificação de risco da ATA, que é a American Thyroid Association. Então, lembrando que a gente vai indicar a dose de iodo baseada nessa estratificação de risco, tá? Então, os pacientes de baixo risco são aqueles pacientes que não têm doença residual macroscópica depois da tireoidectomia total, não tem invasão local do tumor, não tem uma histologia agressiva, não tem invasão vascular e tem menos de 5 linfonodos acometidos com menos de 2 milímetros de diâmetro. Também aqueles carcinomas foliculares de tireoide com menos de 4 focos de invasão vascular. Os pacientes considerados alto risco são aqueles que têm invasão macroscópica dos tecidos adjacentes, não tiveram uma completa ressecção do tumor, têm metástases à distância presentes,
Tem uma tireoglobulina pós-operatória sugestiva de metástase e tem linfonodos metastáticos maiores de 3 centímetros, ou é um tumor folicular de tireoide com mais de 4 focos de invasão vascular. Os pacientes classificados como risco intermediário são aqueles que não se encaixam no baixo risco e nem no alto risco. Aqui, para o baixo risco, lembrando que a radioterapia frequentemente não está recomendada, tá? Especialmente quando a resposta bioquímica desse paciente já foi alcançada, quando a tireoglobulina está indetectável, tá? Se for realizado nesses pacientes de baixo risco, especialmente quando a resposta bioquímica for incompleta, é indicado fazer uma ablação com uma dose de 30 a 50 mCi. Essa ablação, essa iodoterapia, vai facilitar o acompanhamento com os exames de tireoglobulina e com a PCI, com a imagem. Tá? Essa imagem a gente vê uma PCI, um scan, uma área focal, que concentra iodo na região cervical, que não tinha representação tomográfica, tá? Este caso foi uma paciente de baixo risco, que tinha um CA papilífero clássico de 1 centímetro, sem invasão vascular ou extensão extratiroidiana. Ela tinha acometimento de um linfonodo, de 4 linfonodos ressecados, de 2 milímetros, mas tinha uma tireoglobulina de 0,74. E a paciente um pouco ansiosa, a gente resolveu recomendar uma dose de ablação de 30 mCi. E a sua tireoglobulina estimulada foi de 2,1. No risco intermediário, quando que é recomendado? Ao menos uma ablação do remanescente tireoidiano, ou, quando indicado terapia adjuvante, quando for considerada, as doses devem ser até 150 mCi, se não houverem metástases à distância. E esse paciente que eu trouxe o exemplo é um paciente que tinha um microcarcinoma papilífero multifocal de até 0,9 centímetros. Até aqui ele era um paciente de baixo risco, mas tinha extensão extratiroidiana, tá, em tecidos moles. Então, aqui ele já passa a ser um paciente de risco intermediário. Então, a gente recomendou a dose de 100 mCi com Tyrogen. Aqui na imagem, desculpa, a gente encontrou 2 áreas focais que concentraram iodo, também sem representação tomográfica, remanescente tireoidiano, tá? Para os pacientes de alto risco, se não houver doença estrutural, a adjuvância deve ser considerada, com doses até 150 mCi, e para doença estrutural conhecida, dose empírica de 100 a 200 mCi, lembrando, quando os pacientes tiverem mais de 70 anos, a dose deve ser um pouco reduzida, então de 100 a 150 mCi. Aqui eu trouxe a imagem de um paciente que claramente era alto risco, né, com um acometimento difuso pulmonar, e também tinha áreas focais ósseas. Esse é um paciente com um antecedente de neoplasia de tireoide metastática, tá? Fez a tireoidectomia, fez a radioterapia com 200 mCi em 2022 em outro serviço, e já tinha captação em ossos e pulmões. Ele foi mantendo os níveis altos de tireoglobulina, então foi recomendada uma nova dose de radioterapia de 200 mCi. Essa é a imagem pós-dose, que a gente pode ver aqui no SPECT-CT, múltiplos nódulos pulmonares concentrantes de iodo, lesão óssea lítica, e a tireoglobulina estimulada dele foi de 2.099. Aqui eu trouxe as contraindicações da radioterapia. Absolutas são gravidez e amamentação, e as relativas, depressão medular, função pulmonar comprometida com micrometástases pulmonares, disfunção importante das glândulas salivares, risco de compressão das vias aéreas superiores e ou medular, devido ao edema da lesão pós o tratamento, tá? Os efeitos adversos da radioterapia, o efeito mais comum adverso é a cialoadenite, que é a inflamação das glândulas salivares,
que pode ser evoluída para uma disfunção das glândulas salivares. Menos frequente, náuseas, gastralgias e vômitos após a dose. Menos frequentes ainda, disfunção gonadal transitória, supressão medular, quando essas doses são mais altas, tá? Assim como as neoplasias secundárias, lembrando que as doses mais baixas têm menores efeitos. A PCI pós-dose, que é a imagem após o tratamento, a gente faz de 2 a 7 dias após a radiodoterapia, com o intuito de confirmar os locais de captação do radiodo, documentar a avidez do iodo desse paciente, as lesões que captam, e demonstrar as lesões que não foram detectadas ocasionalmente na PCI diagnóstica com baixa dose, tá? Então, a PCI pós-dose já demonstrou ser 50% mais eficiente que a PCI diagnóstica na detecção de lesão. As metástases mais comuns vistas são pulmão e ossos. Sobre os cuidados de radioproteção pós-dose, a gente precisa se atentar às vias principais de eliminação do radiofármaco, que são urina, saliva e evacuação. Os pacientes que receberam dose de internação, ou seja, maiores do que 50 mCi, vão ter alta quando a taxa de exposição está menor do que 0,03 mSv por hora. E os pacientes que recebem dose até 150 mCi, a gente recomenda tenha os cuidados de radioproteção por 5 dias em casa, e aqueles pacientes que receberam doses maiores do que 150 mCi, a gente recomenda 7 dias de cuidado de radioproteção. Aqui, para finalizar, eu trouxe esse estudo que mostra os resultados da pós-radioterapia, evidenciando uma redução na recorrência e mortalidade nos pacientes de risco intermediário e alto risco após a tiroidectomia, uma recorrência do tumor 3 vezes maior em pacientes tratados apenas com hormônio tiroidiano, com levotiroxina, versus os pacientes que fizeram ablação com radioterapia no pós-op, em tumores maiores do que 1,5 centímetros, e mostrando que a radioterapia pós-operatória melhorou a sobrevida global e foi associada a uma redução de 29% no risco de morte. Então, é isso. Eu espero que eu tenha englobado mais ou menos tudo resumidamente, e agora estamos abertos para discussão. Obrigada. Ana Luísa, parabéns. Nossa, você foi bem clara, bem objetiva. Parabéns. Agora eu queria que o pessoal fizesse perguntas. Eu posso estar começando. Primeira pergunta. A Maiara está com a mãozinha levantada lá. Quem? Maiara. Ah, Maiara. Maiara? Ela está com a mãozinha, mas eu não estou conseguindo escutar. Ana Lu, como há discussão sobre PCI diagnóstica, o que você tem feito na sua rotina? Na nossa prática clínica aqui na unidade, a Maiara sabe disso, né? Mas tudo bem. A gente evita pedir a PCI diagnóstica. Então, a gente se baseia mais pelo anatomopatológico, pelos exames de sangue e exames de imagem que o paciente possa ter já. A gente deixa a PCI reservada, a PCI diagnóstica reservada para aqueles casos que a gente fica com dúvida, que o paciente não trouxe muitas informações, e para então calcular a dose mais personalizadamente. Doutora Ana, vou só pedir para a doutora cancelar o compartilhamento da tela, que assim a gente consegue ver mais todo mundo aberto, quem está abrindo, quem está levantando a mão. Obrigada. Doutora Dilma, que você queria falar alguma coisa? Isso, queria. Quero, né, na verdade. O que a gente tem muita dificuldade, Ana Luísa,
é estratificar o risco, bem na verdade, assim, né? Nós temos uma população, desde população mais carente até a população mais de nível maior, e muitas vezes é extremamente difícil classificar o risco desse paciente, porque o anátomo patológico é incompleto, às vezes vem um linfonodo acometido, eu não sei o tamanho, de um ressecado, positivo, e aí e não tem tireoglobulina. Então, fica difícil. E o que a gente acaba fazendo, a gente superestima, bem na verdade, assim, porque eu tenho a preocupação de estar dando uma dose insuficiente num paciente que eu não classifiquei de forma adequada, entendeu? O que vocês têm feito nesse... Doutora Dilma, assim, eu acho que, óbvio que a gente precisa, de alguma forma, ter um anátomo patológico comprobatório, que é carcinoma de tireoide, né? Depois disso, se a gente não tem, na nossa prática clínica aqui, se a gente não tem exames, nada, o paciente veio sem nada, a gente pede, mas aqui em São Paulo é outro mundo, né? A gente pede exames de sangue, tireoglobulina, antitírio, e pede para o paciente retornar em consulta com a gente, e, em alguns casos, a gente também pede a PCI diagnóstica, infelizmente, porque daí a gente consegue ter uma noção da doença, mas se a gente pedir a PCI diagnóstica, daí a gente não precisa pedir TSH, tiro e antitiro para o paciente trazer, pede no protocolo da PCI mesmo. Eu li até o trabalho do Jorge, esse recente, sobre... ele fez o estudo no país, só que assim, a proposta é, não, nós precisamos padronizar as doses de tratamento de radiodo. Na verdade, eu acho que é extremamente difícil no nosso país padronizar as doses por questão que você não consegue avaliar o risco de forma adequada. Acho que o buraco está mais embaixo, né? É extremamente difícil, até porque muitas vezes você tem cirurgiões e cirurgiões, né? Fica presença de muito resto, tem serviços de patologia que não dão informações adequadas, se tem invasão, não. Então, acho que o problema de padronizar as doses é o problema mais em termos mais embaixo, porque seria umas questões mais complicadas. Do que qualquer coisa. Mas o que eu acho, doutora Dilma, é que assim, os guidelines mais atuais preconizam essa redução de dose, porque antigamente fazia 300, 400. É verdade, sim. Então, assim, já tiveram muitos estudos mostrando que, por exemplo, diferença entre 100 e 150 é nada de sobrevida. Então, quanto mais a gente puder trazer essas doses para baixo, se a gente tiver a estratificação adequada, né, seria o ideal. Ok. Acho que o Paulo tem uma pergunta. Oi, Paulo. Acho que ele Paulo e o Nilton. Tem mais perguntas. Tá vendo? Vocês chegam a pedir revisão de lâmina. Ai, eu não... Paulo? Eu posso ler aqui, doutora? Lê para mim, por favor. O doutor Paulo mandou... Vocês chegam a pedir revisão de lâmina em caso de anátomo patológico suspeito? E em caso de captação elevada da PCI diagnóstica, vocês conseguem conversar com o cirurgião para ter a reoperação? Sim, Paulo, aqui em São Paulo a gente tem uma boa relação com os médicos solicitantes, então mesmo em caso de anátomo patológico que a gente fica na dúvida, a gente manda de volta para o cirurgião e ele vai atrás de um anátomo patológico repetir, enfim, e quando a PCI tem doença extensa, tem linfonodo acometido, principalmente que a gente vê pelo SPECT-CT, ou até doença na loja tiroidiana, a gente liga e fala, olha, não vai dar para fazer a iodoterapia, você vai precisar reabordar. Tem alguns casos que o cirurgião fala, olha, não tem como reabordar essa paciente, foi um caso complicado, enfim, aí a gente faz a dose direto, mas sempre antes a gente entra em contato com o cirurgião cabeça e pescoço.
Tem só uma pergunta do Rodrigo, antes do Dr. Newton. Bruno Rodrigues perguntou, em algum caso, a cintilografia da tireoide com tecnésio tem menor sensibilidade que o iodo? Nossa, agora fugi um pouco da aula, mas a cintilografia de tecnésio, eu não entendi muito bem a pergunta. Para quê? Para nódulos tiroidianos, você diz? Bruno, se você puder responder a pergunta da doutora. Isso mesmo, doutora. A cintilografia com tecnésio, com pertecnetato e a cintilografia de iodo, para detecção dos nódulos tiroidianos, a sensibilidade é basicamente a mesma, vai ser pelo tamanho, tá? O que a gente preconiza fazer cintilografia de tireoide com iodo seria para calcular uma dose de tratamento específico, mas em casos de hipertiroidismo, não em casos de câncer, só para avaliar se tem nódulos frios ou quentes, que os nódulos frios são mais suspeitos para neoplasia, mas ainda assim o mais indicado é uma ultrassonografia cervical, tá? Agora, pode falar, doutor. Oi, Malu. Não, parabéns aí pela resumida do tema, né? Que é bem amplo mesmo, né? É bem extenso. Obrigada. Assim, são algumas coisas mais polêmicas que a gente tem tido discussões desde antes de eu ser residente. Então, uma delas é em relação ao preparo da dieta, né? A gente preconiza essas 2 semanas, mas a gente já vê na literatura e mesmo em discussões externas que esse tempo pode ser de 1 semana, por exemplo, ou eventualmente abordar até essa parte do preparo dietético, né? Então, potencialmente, eles podem reduzir mesmo a eficiência de captação do tecido que a gente está tratando. Mas você acha que isso é o suficiente para comprometer o tratamento, se a gente fizer, por exemplo, preparo de 1 semana só? Então, doutor Nil, tem um problema que a gente mora no Brasil, né? E, assim, os pacientes, principalmente de tireoide, costumam ser bastante confusos. Eu não sei só se aqui ou fora também. Então, eu acho que as 2 semanas já não são cumpridas. Então, se a gente fizer 1 semana, eu acho muito arriscado, principalmente em volume pequeno de doença. Se fosse um volume alto de doença, acho que 1 semana resolveria, mas acho que tem que ser avaliado caso a caso. Se tiver uma tiroglobulina explodida, por exemplo, eu acho que uma redução no tempo de dieta acho que é adequado. Quando eu fiquei na Itália, para hipertiroidismo, eles não fazem dieta, né? Então, acho que pode ser avaliado caso a caso. Eu não sei o que o senhor acha. Então, que assim, o que a gente tem percebido, a gente tem vários exemplos recentes de pacientes que fugiram da dieta e fizeram as coisas mais absurdas possíveis, né? E deu certo. Então só o segmento vai falar, né? vai responder essa pergunta, né? E outra coisa que você está comentando é em relação à redução de doses, né? Isso vale até para PCI, né? Sim. A gente também já tinha uma discussão anterior em relação à dose de PCI, quando a gente vai utilizar o preparo com Tyrogen. Então, se isso já leva tiroxina antes da administração do iodo ou não. Então, tinham 2 frentes, a que suspendiam alguns dias antes e alguns que não suspendiam em momento nenhum. Justamente por conta da carga de iodo que a gente recebe quando o paciente está tomando a levotiroxina, né? Então, porque na molécula da levotiroxina tem muito iodo. Sim, então, a maioria dos estudos fala que se a gente for reduzir a dose da PCI, preferencialmente precisa ser com a suspensão hormonal,
porque o Thyrogen é uma elevação de TSH com um pico muito curto. Quando a gente promove o hipotireoidismo no paciente por longos períodos, esse TSH vai ser mais duradouro, esse pico vai ser mais constante. Então, para PCI com Thyrogen, eles falam para aumentar um pouquinho a dose para tentar igualar a sensibilidade da suspensão hormonal. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa e pode fazer, né? Fácil acesso para a gente. Reduzir essas doses. Eu lembro que a Marília interrompia a levotiroxina antes, não sei como ela está fazendo agora. Desculpa, eu não ouvi. A Marília Maroni, ela teve uma época que ela interrompia a levotiroxina antes de administrar o iodo. Então, eu não sei se hoje... Mesmo com Thyrogen. Mesmo com Thyrogen. A Agnes, será que não sabe? Que trabalhava com a Marília? Sim, desculpa. Sim, a gente reduzia, a gente suspendia uma semana. Eles suspendem uma semana. Uma semana. Uma semana antes do Thyrogen, só não fazia essa suspensão nos pacientes que tinham aquelas contraindicações absolutas de suspensão, né? Tá. Perfeito. Acho que é uma coisa para a gente se pensar. Doutora Mayra, acho que tem alguma pergunta. A doutora está com o microfone? Obrigada, Gislene, pelo elogio. Ana, fiquei com uma dúvida em relação ao tempo. Ana Paula, essas questões somem aqui. Você pode ler para mim? Ana, fiquei com uma dúvida em relação ao tempo entre a PCI diagnóstica e o tratamento. O intervalo de 48 a 72 horas seria o suficiente para minimizar a ocorrência? Eu não vou conseguir ler essa palavra, gente. Stunning, deve ser. Isso mesmo. Então, Mayra, para as doses menores de PCI, de 1 a 2 mCi, os estudos mostram que 48 a 72 horas é suficiente entre a imagem e a terapia. Se você faz 2 a 4 mCi, já se estende um pouquinho esse tempo, até 7 dias é um tempo seguro entre a imagem e a dose, tá? Agora, tem literatura falando também 3 meses, mas os guidelines mais atuais falam nesse período de 1 semana para as doses maiores de PCI e 48 a 72 horas para 1 a 2 mCi. Ana Lu, deixa eu só te perguntar. Aquele caso que você deu pela segunda vez 200 mCi, paciente com metástases pulmonares, você usou corticoide? Não usamos, doutora. Não usaram? Nossa! Não. A gente faz um teste de função pulmonar. A gente pede para o paciente. Se vier tudo ok, a gente faz tranquilo. Tem alguns estudos que falam para fracionar a dose, né? Fazer 100 mCi e 6 meses mais tarde, mais 100 mCi, por conta do risco de fibrose. Mas se a função pulmonar está preservada, o paciente não tem queixa, nada, a gente faz os 200 mCi. O meu medo é de gerar um processo inflamatório difuso e o paciente ter um quadro de espinéia importante, etc., por causa da atividade inflamatória. Não estou nem pensando em fibrose ao longo do tempo, né? Mas sim. Vocês fazem aí? Fazemos corticoide. 0,4 miligramas por quilo de peso. Tá. E fazem injetável? Ou a gente prescreve comprimidos, ou no dia da dose a gente faz injetável. Tá bom, bom saber. Normalmente a prednisona já resolve. Tá. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, tá autorizado. Estou faminha hoje. Vou aproveitar que eu estava correndo a lista aqui dos participantes, tem vários médicos nucleares, né, a maior parte do nosso grupo, obviamente. Uhum. Só colocar uma questão para ver qual que é a opinião dos colegas também. Bom,
Os pacientes, você mostrou alguns casos aí de metástases FDG positivo, né? Então, a gente sabe que isso muda totalmente a sobrevida do paciente, né? A gente está na casa de 10% em 10 anos. Então, isso é muito diferente do global, né? Da sobrevida. Então, aí a primeira pergunta é, vale a pena submeter um paciente que já é sabidamente metástase FDG positiva a tratamento com iodo, quando o paciente não tem lá muita opção de terapia? E segundo, a gente pode usar simplesmente o PET FDG para tomar uma decisão de fazer ou não a terapia com iodo nesses pacientes? Porque o que a gente sabe é que isso, se dá o iodo para esse paciente, isso não vai mudar nada em termos de sobrevida global. Eu acho que é assim, Dr. Newton, depende. Mas eu acho que todo paciente que não tomou a dose de iodoterapia, mesmo que não tenha captação na PCI, merece uma dose de iodoterapia. Então, mesmo que esse paciente seja negativo à PCI diagnóstica e positivo no PET-CT, isso não exclui que ele tenha alguma ou pouca ou alguma captação de iodo na PCI pós-dose. Então, eu acho que uma primeira dose, sim, seria indicada. Agora, se esse paciente tomou uma dose de 200, por exemplo, e veio negativo de novo na PCI pós-dose, aí é um paciente refratário, né? Então, não tem mais indicação de iodo. Mas eu acho que uma primeira dose, sim, eu pelo menos daria. Então, só para provocar, então, né? Queria ver se os outros colegas participam. Ai, Porque, assim, desculpa, o que vai levar ao óbito desse paciente não é a doença, não é a não doença é o quê? que é Não. iodocapital. O que vai levar ao óbito desse paciente é a doença que é FDG positivo, né? Então, Sim. baseado nessa informação, não sei se vale a pena a gente submeter esse paciente a uma carga de radiação que, no fim, não vai trazer benefício. Essa é uma discussão que cabe entre a gente, assim como cabe com as outras especialidades, né? Mas principalmente entre a gente. É verdade, concordo. Alguém tem alguma observação? Né? Então, vamos ver se alguém se manifesta. Enquanto esperamos as manifestações, Luiz Eduardo Machado fez uma pergunta. Quais são os principais critérios usados por vocês para o cálculo da dose do risco para risco intermediário? No serviço onde faço residência, só realizamos tratamento até 50 mg por falta de quarto terapêutico. Tá. Então, Eduardo? Luiz Eduardo. Tá. Então, tem que voltar lá na tabelinha do baixo risco, risco intermediário e alto risco. A gente classifica, então, se o paciente, por exemplo, tem 5 linfonodos acometidos com mais de 2 milímetros, se tem mais de 4 focos de invasão vascular. Então, qualquer coisa que tire esse paciente do baixo risco, já joga esse paciente para o risco intermediário, tá? Principalmente se ele tem alguma doença conhecida e vista pela PCI. Então, se o paciente tem algum critério de risco que o tire do baixo risco, a dose de ablação já não é a principal recomendação. Então, infelizmente, vocês não fazem, mas encaminharia para outro serviço se o paciente tem algum desses, alguma das características que ou joga para risco intermediário ou alto risco. O Kaique colocou Luiz Eduardo agradeceu. Obrigada. Kaique colocou uma observação aqui. No serviço que faço residência, fazemos a terapia nesses casos de metástases pulmonares, mesmo sem captação na PCI, como uma possível chance, discutido com o endócrino.
Ah, ótimo, excelente. Acho que é o que o Dr. Newton perguntou. Quer responder, Dr. Newton? Sumiu. Então, não sei se ele pôde acompanhar o que a gente estava comentando, porque assim, a, a lesão que capta iodo, né, tudo bem, por mais que ele capte pouco, ele vai ter algum tipo de efeito naquele tecido? Sim, a gente sabe disso, né? Mas como eu tinha comentado antes, o que me preocupa é o que vai levar à morte do paciente, que é a doença indiferenciada. Então, o iodo, nesse caso, não vai ter eficiência nenhuma. Então, a gente não vai tratar a doença que vai levar ao óbito desse paciente. Se a gente for levar ao pé da letra a resistência ao iodo, né, o fato de ter uma única lesão que progrida, né, durante o tratamento, no intervalo curto do tratamento, já indica que é um paciente que tem resistência ao iodo, né? Então, aquela doença lá que vai progredir e matar o paciente. Eu tenho um caso bem recente aí, de um paciente que tem metástase com SUV de quase 40, 50. Né? Imagina, é um paciente que definitivamente eu considero como não elegível ao tratamento com iodo, né? Por mais que ele tenha alguma lesão que capte, né? Mas assim, todo o comportamento da doença desse paciente em particular é uma evolução ruim, né? Então já dava, assim, dava muita impressão que era uma doença que era indiferenciada. E quando a gente fez o PET, só comprovou que a gente já imaginava. Então, um paciente E nesse esse caso, paciente já tomou dose de iodo ou não? esse paciente Tá. já, tá? E ele já teve duas ou três manipulações cirúrgicas por recorrência. Porque eu acho que o que o colega residente falou foi mais ou menos o que eu falei, que mesmo se não houver captação na PCI, como um tratamento inicial, eles dão a dose de iodo. É que aqui, nesse tipo de situação que o Kaique comentou, provavelmente tem duas possibilidades. Eu tenho uma metástase pulmonar que não tem muita afinidade por qualquer condição, ou técnica, ou da característica da lesão, mas ele também não tem captação de FDG. Nesse caso, o prognóstico é melhor. Ele vai, pela característica metabólica, a gente sabe que ele vai responder melhor ao tratamento com iodo. Agora, o contrário, onde eu tenho uma metástase pulmonar que não capta iodo, mas capta FDG, o cenário é totalmente diferente. Sim, concordo. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho bastante saudável essas discussões, eu acho que gostaria que todo mundo já, né, participasse sempre dessas reuniões, residentes internos e externos, enfim, porque isso é muito saudável, eu acho que a gente... Desculpa, a mensagem chegou aí. Que a gente consegue dividir as nossas angústias, nesses casos mais complicados, e eu acho que, para nós, isso a gente só tem a ganhar. Então, eu fico contente pela audiência, né? Tem bastante gente ligada, e, mais uma vez, obrigada, Nulisa, pela excelente apresentação. Obrigada a você, doutora Dilma, obrigada, Ana Paula, obrigada, doutor Newton, e a todos os outros que participaram e estiveram disponíveis aqui com a gente. Tchau, obrigada, pessoal. A aula foi gravada, ficará disponível no site da Admin, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite para todos, até mais. Boa noite.